Senhor presidente, senhor conselheiro relator, senhora conselheira, senhor conselheiro, senhor superintendente-geral, senhora procuradora, senhor representante do Ministério Público Federal, bom dia a todos. Na qualidade de advogado da empresa Serviço de Cirurgia Pediátrica do Mato Grosso do Sul, CECIP, eu não podia começar a minha fala de uma forma diferente, a não ser expressando a enorme surpresa e a perplexidade com que a CECIP recebeu essa medida preventiva. A surpresa, senhores, acontece porque ela descobriu, apenas quando ela ingressou nos autos, em junho agora de 2026, depois de saber pela imprensa local, que ela estava sendo investigada já havia 5 meses, sigilosamente, sem contraditório e com vários ofícios pedidos ao mercado. A perplexidade, senhores, se dá porque, sem tergiversar, nós estamos aqui diante de uma hipótese de condenação sumária em procedimento impróprio e sem o devido processo legal. Aqui, senhores, é uma situação clara de adiantamento de pena. E não é qualquer pena, é só a pena mais grave da lei concorrencial. A ordem da medida preventiva é para a CECIP paralisar completamente as suas atividades, o que vai levar à sua extinção. Senhores, o único local da lei que prevê esse tipo de pena é o artigo 38, inciso 5, quando fala de penas não pecuniárias. Aqui, nessa hipótese, a gente fala de cessação parcial de atividade ou cisão de sociedade. Só que só é aplicável ao final de um processo administrativo. Aqui, a medida preventiva vai mandar cessar totalmente a atividade, extrapolando, inclusive, o comando legal para PA, para final de caso de processo administrativo. Isso num procedimento que não admite pena, que é o inquérito administrativo. Em clara usurpação de competência desse tribunal. Apenas este tribunal é a autoridade investida do poder de aplicar penas do artigo 38. Num inquérito que não colheu prova nenhuma, e com um episódio grave e muito objetivo de cerceamento de defesa. A CECIP não teve acesso a um documento tido pela própria SG como essencial para aplicar essa preventiva. Inclusive, reconheceu expressamente que tem dúvidas básicas sobre os próprios itens da medida preventiva. E não bastasse tudo isso, senhores, no mérito, a gente tem uma medida absolutamente antieconômica. Ela vai multiplicar os custos, ou seja, o serviço vai ficar mais caro. Isso num mercado que já enfrenta uma grave crise generalizada, porque você tem grandes clientes, grandes hospitais, com dificuldades de pagamento crônicas e históricas nesse mercado. Essa medida já está causando uma desorganização do mercado, com risco, inclusive, da falta do atendimento a um serviço ultrassensível de saúde, que é a cirurgia de crianças, bebês e adolescentes. Senhores, a medida é nula, porque ela vem de um procedimento viciado. Eu vou começar pela denúncia. É uma denúncia anônima. Ela foi recebida em novembro de 2025. Ela tem 27 páginas de acusações totalmente genéricas. Ela não traz fato específico nenhum. Ela não diz, no dia tal aconteceu tal coisa envolvendo A, B ou C. Ela não traz, especialmente, prova nenhuma, nenhum documento. A instrução que se seguiu pela SG em procedimento preparatório sigiloso errou, por sua vez, completamente o alvo. A SG oficiou entidades de classe e empresas ligadas a planos de saúde. Só que a CECIP atua primordialmente com hospitais. Nenhum hospital foi oficiado nessa instrução. Das 7 empresas que foram oficiadas, nenhuma tem relação comercial com a CECIP, exceto 2, a Santa Casa Saúde e a Unimed. E nenhuma delas falou absolutamente nada de desabonador contra a CECIP. E aqui nós temos um episódio de cerceamento de defesa grave e insanável. O recurso foi protocolado e apresentado sem acesso à resposta tida textualmente pela SG como a resposta mais importante da instrução. A resposta da Bradesco Saúde veio 100% tarjada. Ou seja, já chamou atenção porque a Bradesco Saúde é uma empresa com atuação meramente residual no mercado de Campo Grande e diz, depois a gente ficou sabendo, que nunca teve relação comercial com a CECIP. Ou seja, a CECIP precisou recorrer dessa medida sem ter tido acesso a um documento tido pela própria SG como o mais importante para a aplicação da medida preventiva. É um dano insanável e até hoje a gente não tem acesso à integralidade dessa resposta. É verdade que o conselheiro relator deu razão para a CECIP e mandou a Bradesco apresentar uma nova versão.
o que foi feito agora no mês de julho, depois da interposição do recurso. E a versão que veio, depois pela Bradesco, veio parcial. Informações absolutamente cruciais para o exercício do direito de defesa continuaram tarjadas. Senhores, portanto, a gente tem uma medida preventiva nula de pleno direito, objetivamente. De todo modo, eu vou demonstrar também a ilegalidade de cada um dos itens dessa preventiva. O item 1 proíbe a CECIP de elaborar ou divulgar a tabela. Eu estou procurando essa tabela até hoje nesses autos. A preventiva foi aplicada sem nenhuma materialidade. E aqui é crucial ver o item 12 da nota técnica da SG, que reconheceu não saber do que se trata. É tabela? É valor referencial? É range? O que é? De todo modo, senhores, parece que o tema tabela virou um verdadeiro tabu, né? E, nesse caso, especificamente, é um espantalho. Senhores, a CECIP é uma empresa regularmente constituída. Ela precifica os seus serviços. Ela tem o direito, e isso é uma decorrência da sua atividade comercial, precificar o seu serviço. Os médicos, eles trabalham em procedimentos cirúrgicos, eles negociam e precificam procedimento a procedimento. Os clientes pedem isso, eles querem saber quanto que está a cirurgia, frenotomia, qual é a cirurgia, quanto vocês estão cobrando para tal coisa. E eles, inclusive, pressionam a CECIP. As negociações são duríssimas e os preços são defasadíssimos. Você tem contratos, inclusive, cuja referência é a CBHPM de 2014, 2016. Isso para bons contratos. Já se passaram umas 4, 5 CBHPMs depois disso. Isso explica, em parte, também, porque essa é uma profissão escassa no mercado. Poucos estudantes escolhem essa especialidade. Saindo do eixo Rio-São Paulo, Minas-Brasília, você tem poucos médicos atuantes. Os honorários são extremamente rebaixados. A medida preventiva, senhores, impede a CECIP de precificar. Sem precificar, uma empresa não pode funcionar. O item 2 fala da proibição de negociar coletivamente. E aqui é a pena mais grave aplicada, pena do artigo 38. É um ataque frontal ao princípio da livre iniciativa. Sem negociar, uma empresa simplesmente não pode funcionar. Ela está fadada à extinção, numa medida preventiva. E aqui a medida preventiva inovou, inclusive com relação ao precedente mais recente, que é o do caso da Cardiovasc Maranhão, que está em trâmite ainda na SG. Lá foi proibida a tabela e a famosa exigência de unimilitância médica, né? Mas lá foi aplicado em PA, com contraditório, né? Ou seja, estava num estágio muito mais avançado e com muito mais acervo probatório. Aqui não. E o item 3 é a proibição da exigência de unimilitância. Senhores, mais uma vez, nenhuma prova nos autos a esse respeito. Ninguém reforçou isso com materialidade. E, de novo, a nota técnica da SG reconheceu não saber se isso efetivamente existe. Item 12. Ou seja, se tivesse tido contraditório no momento adequado, isso poderia ter sido explicado. Para que surpreender a CECIP? Não vemos razão. De todo modo, a CECIP aproveita este momento para esclarecer. Isso não existe, nunca existiu no mercado. E esclarece mais. Os médicos atuam pelo SUS, eles têm os seus consultórios particulares, eles são cooperados pela Unimed. A CECIP é apenas mais uma possibilidade de prestação desse serviço. A SG, inclusive, ignorou uma resposta da Santa Casa Saúde, que diz isso textualmente, um cliente dela. Existem outros médicos que podem fornecer o serviço. Conclusão, senhores, é que a medida é ilegal. Não obstante, eu vou passar também pelos requisitos de uma medida preventiva. E fica muito claro que o fumus boniuris, por exemplo, ele está do lado da CECIP. Primeiro, porque existem alternativas à CECIP, como inclusive já foi testemunhado pelo cliente que eu acabei de falar. Segundo, porque existem incentivos e eficiências. A CECIP não é uma organização clandestina de médicos mancomunados para boicotar clientes, se evadir de concursos públicos. Não é um sindicato, uma associação que se uniu para elevar honorários, não é isso. A CECIP é uma empresa privada, ela funciona regularmente há 20 anos e a história confirma a racionalidade econômica aqui. A CECIP foi criada por solicitação de um cliente há 20 anos. Ela é uma solução orgânica do próprio mercado para atender a demanda com clientes muito satisfeitos. Isso pode ser alvo, inclusive, da instrução.
A empresa goza de credibilidade, ela é benquista pelos clientes. Nesses 20 anos, houve apenas um caso de uma negociação que travou, que foi um caso recente, mas ali foi uma situação bastante estranha, porque o contratante inaugurou uma UTI pediátrica neonatal sem ter cirurgiões pediátricos, algo que é irregular. Essa negociação se arrastou, somente depois esse contratante procurou a CECIP e abandonou as negociações sem falar mais nada. Foi isso, em 20 anos, a única situação. De todo modo, senhores, existe uma forte racionalidade econômica na criação da atuação da CECIP. Os clientes eles têm incentivos para contratar a CECIP. Eles evitam encargos, tributos e riscos trabalhistas. E eles também se beneficiam das eficiências claras e notórias. A CECIP atende a uma necessidade do mercado que é caracterizada pela escassez. Porque, ainda por cima, cada cirurgia precisa de ao menos 2 médicos. Então, os clientes veem utilidade na CECIP e confiam nela. Porque ali os médicos eles organizam as escalas, os plantões entre eles garantem a cobertura em férias e afastamentos, que ocorrem bastante, e assumem os riscos jurídicos do serviço. E, senhores, e quando se elimina, quando se mata uma eficiência, isso vira um custo no mercado. E a pergunta é, faz sentido passar esse custo para os contratantes? Não faz sentido, eles não querem, não tem nem por que querer. A agregação dos médicos na CECIP promove o ganho de escala e a redução dos preços. As negociações são duras, como eu falei, e os honorários bastante rebaixados. A presunção, portanto, senhores, deveria ser de eficiência e utilidade da CECIP. Eu finalizo com o perigo in mora, que também não está presente aqui. Senhores, se o mercado funciona assim há 20 anos, aonde está a urgência? E outra pergunta fundamental. Se os contratantes estão sendo extorquidos, abusados pela CECIP, por que eles não fazem a CECIP morrer naturalmente de inanição, contratando individualmente os médicos? De novo, não há prova nenhuma materialidade, nem inicial, de unimilitância. A resposta à pergunta, senhores, é porque os clientes preferem, eles procuram regularmente a CECIP. A CECIP é útil porque ela atende a uma necessidade do mercado. A preventiva, na verdade, senhores, impõe uma multiplicação dos custos de transação nesse mercado. Os contratantes vão ter que ir atrás para contratar cada médico individualmente. Os médicos individuais são mais caros que a CECIP. Isso pode ser objeto de instrução também. Na verdade, o perigo in mora é reverso. Você já está tendo a desorganização da prestação, a CECIP já está tendo que negar solicitações de clientes, inclusive a gente já reportou isso aqui durante o mês de julho. Alocação ineficiente dos custos do mercado, é isso que vai acontecer e já está acontecendo, e o serviço vai ficar mais caro. Esse é o custo da ineficiência e vai colocar, inclusive, em risco a prestação do serviço com possível falta na prestação. Em suma, senhores, eu gostaria de concluir dizendo que a medida é frontalmente ilegal, ela foi aplicada sem materialidade nenhuma, com a imposição de pena mais grave, em usurpação da competência do tribunal, num procedimento inadequado, que não admite pena, viciado, com grave cerceamento de defesa, com foco totalmente equivocado. A medida preventiva, além disso, foi aplicada sem urgência. Ela desorganiza uma solução eficiente criada pelo próprio mercado. Ela vai elevar os custos, deixando os serviços mais caros, e o mercado já em crise. E coloca em risco o atendimento cirúrgico de bebês, crianças e adolescentes. Portanto, com base em todas essas razões, a CECIP requer o provimento integral do recurso para anular a preventiva ou a sua revogação no mérito. Obrigado.